Sejam bem-vindos a mais um episódio do Monaco Talks. Esse episódio aqui é um oferecimento da Monaco Aceleradora, tá? E vai ser um episódio super especial, porque vocês tanto pedem pessoas realmente aí que saíram do zero dentro da profissão, né? E conseguiram alcançar esse sucesso de forma que realmente dê para replicar. Então hoje vocês vão ver história muito humanizada e a gente vai trazer hoje duas pessoas que são referência hoje na odontologia. Estamos aqui com a doutora Aline Colli e o seu esposo Jonas. Vieram lá de Curitiba, olha só, a gente tá com moral, hein? Vieram do Paraná, especialmente aqui para Campinas, para a gente gravar esse episódio. Doutora, Jonas, sejam bem-vindos a esse episódio. Vamos trazer aqui para a galera algo realmente validado, né? Trazer essa história de sucesso, que é inédita, na verdade, né? Não tem ainda nenhum episódio dessa história. E aí a gente quer trazer realmente todos esses pontos, esses destaques, tá? Então fica à vontade, né? Sei que tem essa tensão ali no começo do podcast, mas fica à vontade aí vocês dois, tá? Sejam bem-vindos. Muito obrigada, William. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. É realmente muito gratificante ver que a nossa história impacta outras pessoas e chama a atenção. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui no Monaco Talks. A gente que agradece. Muito obrigado também, William. É um prazer, uma honra aqui participarmos e podermos compartilhar aí tanto da nossa história, da gestão, que sempre prezamos por isso. A boa aplicação do que fizemos, eu acredito que é até uma missão que temos de compartilhar e uma honra aqui ser contigo pela jornada até que passamos juntos. Rapaz, que voz de radialista, hein? Mas vamos lá, doutora. Começando aqui, o que a gente gosta de trazer no Monaco Talks, tá? A galera sempre pergunta do início. Então, se você puder trazer um pouquinho, né? Quem que foi a Aline Colli lá atrás, no comecinho, na adolescência, que às vezes a gente fica pensando, né? Ah, o que eu vou fazer? Você engenheiro, você advogado, você dentista, você médico. Então, como que foi essa adolescência sua para você despontar e falar assim, não, quero a odontologia, quero empreender na odontologia? Como que foi isso? Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, William. Então, eu acredito que a odontologia foi quem me escolheu. E parece engraçado e clichê falar isso, mas em verdade que eu tinha 5 anos de idade quando eu falava que já seria dentista. Caramba. Eu era apaixonada pelo consultório odontológico da minha odontopediatra na época. Então, eu dizia que eu seria implantodontista e teria minha própria clínica com 5 anos de idade. Eu brincava, a brincadeira que eu mais gostava era estar ali brincando de dentista com meu irmão, com os meus pais. Então, por isso que eu digo que a odontologia me escolheu, porque foi realmente, foi muito... Então, eu não consigo encontrar o momento da minha vida em que a odontologia não fosse uma escolha, sabe? Claro, confesso que lá no ensino médio, quando vai direcionando ali para os vestibulares, as universidades... Dúvida, né? Você começa a ver outras profissões. Lá, será que é isso mesmo? E as pessoas ao meu redor até, por questão de proteção mesmo, falavam, você tem certeza que é a odontologia que você quer ou é algo que você só foi trazendo da sua infância e talvez você acabe não se encontrando nessa profissão, entrando e não se encontrando? Então eu fui buscar ali outras áreas, até mesmo direito, para ver se era algo que eu gostava, me encaixava, mas não teve jeito, a odontologia realmente estava ali e era o que eu queria mesmo. E aí nessa fase de faculdade que você falou, né? Como que foi? Que você é do Paraná lá e tudo mais. Nessa época de vestibular, que você teve a certeza, olha, eu quero fazer odontologia. Como que foi esse começo? Você já era uma pessoa ali dedicada nesses estudos da odontologia antes de ir para a faculdade? Foi algum desafio essa faculdade? Conta um pouquinho de detalhes. Com toda certeza. Eu acredito que para todo mundo, né, mesmo para aqueles que têm condições, a universidade é um desafio, né? Porque você precisa ter persistência, você precisa ter disciplina, né, para conseguir avançar ali. A universidade não é fácil para ninguém. Mas, em especial na minha realidade, eu vim de uma realidade muito simples, sabe? Então, os meus pais, minha mãe é doméstica, né, e meu pai trabalha com eletromecânica, com essa parte de eletricista. Então, eles não tinham uma condição financeira de me conceder a universidade de odontologia, que sabemos que é uma das universidades mais caras hoje, né? Porque envolve toda a questão de material que as outras não têm. Então, meus pais me direcionaram para que, se eu queria mesmo aquilo, eu tinha possibilidade, né? Eles me apoiavam, mas que eles não tinham, assim, a condição financeira para me colocar ali. Então, eu dependia de uma federal, de um financiamento estudantil, um ProUni.
Foi onde eu fiz primeiro um técnico em prótese com essa insegurança de investir na universidade de odontologia e acabar não sendo o que eu realmente queria, o que eu realmente sonhava, não me identificando, né? Teve aquele medo ali no começo. Isso, então. Aquele receio, aquele medo. Porque a gente tá falando de uma época, né? Não vou falar a idade aqui e tudo mais, mas o que eu penso? A odontologia mudou muito nos últimos 3 anos, 4 anos, né? Então, tipo, de 3, 4 anos para trás, a gente tá falando de um outro mercado, né? Hoje a questão da estética, né, avançou muito. Muito. Então, tipo assim, até para você decidir, né, igual você disse, da implantodontia, né, outras áreas também dentro da odontologia, traz esse receio mesmo, né? Putz, será que vai dar certo? Será que às vezes vou conseguir emprego numa clínica, né? Porque no começo ali, sem experiência, né? Como que vai ser? Então, teve esse receio, teve esse medo. Muitos medos, muitos receios. E eu acredito que nessa época o principal era o medo de realmente colocar aquilo que já nem tinha financeiramente falando em algo que talvez não fosse o que eu me identificava, né? Então eu fiz 2 anos de técnico. O pessoal não tinha nenhum dentista, né? Eu sou a primeira pessoa na minha família formada em ensino superior. Caramba. Então fica mais difícil ainda, né? Você não tem nem referência, né? Tipo, pra conversar, nossa, como que foi aqui, né? Você que veio trazendo, né? Cortando mato ali, né? Criando um caminho pra sua família vir atrás e tudo mais. E dentro dessa questão, quando você fez ali, você fez o técnico, depois você fez a faculdade, né? O que eu pergunto muito pro pessoal também? Porque nessa etapa, eu vejo que fica muito impasse. Tipo assim, será que eu foco numa carreira de trabalhar numa clínica e tudo mais, ou empreender? Porque eu vejo que são perfis diferentes de quem abre a clínica e quer empreender e de quem às vezes quer trabalhar dentro de uma clínica na carreira. Quando que você olhou e falou assim, olha, eu tenho a vontade de abrir a minha clínica? Como que foi isso? Como eu disse, desde pequena eu já dizia que queria ter a minha clínica, queria ter o meu lugar, era o meu sonho. Só que eu acredito que também o empreendedorismo, ele foi acontecendo na nossa vida, assim, na minha vida em especial, porque eu dizia que se eu dependesse de venda, se eu dependesse disso, eu ia morrer de fome, porque eu sabia sentar no mocho e trabalhar. E é assim que a grande maioria dos profissionais saem da universidade hoje. Sabem técnica, sabem anatomia, mas não sabem nada sobre como gerir isso tudo, venda, né? Então, o empreendedorismo, ele veio com a necessidade de ter pacientes e precisar aplicar isso de alguma forma, precisar gerenciar isso, né? E com o tempo veio que só a minha mão de obra, só a minha mão não era suficiente para alcançar os sonhos que eu tinha, os objetivos que eu tinha. Então foi fluindo de forma espontânea mesmo, foi acontecendo. E é claro, buscando conhecimento sobre isso, porque no início, a gente, quando começa assim, no escuro, né, em empreender, a gente acaba errando muito, a gente acaba falhando muito, por não ter conhecimento dessa área. A gente acredita que para ser dentista, precisa fazer uma universidade, mas para empreender, é só empreender, e não é. A gente precisa também buscar conhecimento, fazer a universidade do empreendimento, né? E hoje existe aí vários bons cursos, vários bons mentores que já passaram, já tem toda uma carga, né? Toda uma experiência e podem nos ajudar a não precisar começar no escuro, né? Então foi isso no início que a gente começou ali a ter dificuldade e foi buscar para conseguir ter mais assertividade e desenvolver mais rápido, né? E nesse começo, assim, o que foi mais difícil? O que você acha? Foi o medo, eu acredito que própria... o medo e realmente não saber empreender. Como eu falei, ser dentista ali e não saber empreender. Então, o medo de não, às vezes, conseguir investir também em conhecimento para empreender. É caro os equipamentos, né? Exatamente. E até mesmo o conhecimento em si do empreendedorismo precisa de um investimento alto também, né? Então, eu acredito que o medo e também de saber se vai dar certo, de conseguir segurar todas as pontas ali, porque eu precisava continuar atendendo e ao mesmo tempo dividir essas horas, né? Ali, essas outras demandas para conseguir controlar tudo. Então eu acredito que realmente saber investir ali para como fazer, como empreender. E no início eu errei muito, então isso faz a gente pensar em desistir muitas das vezes, sabe? O que eu vejo também, quando a pessoa ela empreende, vamos supor, ela já não tá na clínica de ninguém. Ela já abriu a dela. Também eu vejo 2 caminhos principais. Tem gente que acaba ficando preso no convênio, que eu acho que a maioria hoje, né, depende de convênio. Cárcere, né? É um cárcere privado ali. E aí tem o outro estágio que é o sonho de todo mundo, que é o que você realizou hoje, né? De
ter os seus pacientes particulares e também conseguir ter um valor agregado no que você faz, né? Não tá, às vezes, atendendo 10, 15 pessoas por dia e tal. Às vezes atende uma ou duas no ticket médio interessante e consegue ter um negócio lucrativo que vai, de fato, fazer você realizar os seus sonhos, né? E como que foi essa parte ali de você definir esse caminho? Porque você disse até, né? Eu não tinha tanta experiência em vendas, essa questão, né, de atendia, a técnica era comigo, agora a outra parte não. E como que você conseguiu, talvez, sair dessa linha, de ficar preso, às vezes, um convênio e conseguir, de fato, ter a sua clínica com paciente particular? Meu sonho sempre foi realmente ter a minha clínica e meus pacientes. Então, dentro disso, eu sempre busquei meios que me trouxessem a essa realidade, né? Então, acredito que a virada de chave foi perceber que para eu conseguir ter os meus pacientes particulares, para eu conseguir alcançar esse ticket mais elevado, só a técnica não bastava. Então, eu precisava investir em imagem, em marca, transformar a minha técnica em uma marca. Então, foi aí que eu criei a Res Evolution, que é a técnica que eu desenvolvi de lentes dentais, patenteei ela, então ela é uma técnica exclusiva, mas entender que, além dessa técnica exclusiva, além de criar uma marca, eu precisava também ser a imagem dessa marca. Eu precisava, exatamente, criar todo um branding, desenvolver, porque as pessoas, elas se conectam como pessoas. Então, por mais que ela vai olhar o teu procedimento, saber, ela tem uma técnica exclusiva, ela tem uma técnica linda, é isso que eu quero. Só que elas precisam também se conectar com aquele profissional para desejar isso, né? E entender quem é o profissional humano por trás dessa técnica para poder ter esse desejo de realizar o procedimento. Né? Exatamente. Então, quando a gente entende que o branding e essa parte de marketing, de imagem, por trás da técnica e entregar um bom procedimento, ele faz total diferença, né? Ele é tão importante quanto ter uma boa entrega de um resultado natural, de um resultado satisfatório, né? Então, eu acredito que essa virada de chave ali, realmente, de entender que não era só técnica, que era também me transformar em uma marca que as pessoas desejassem, sabe? E tem alguma história aí desse começo que foi um ponto de inflexão, uma virada de chave de vocês? Às vezes, vou dar um exemplo, pegamos lá um carro, a gente vendeu, investiu, como que foi essa... Tem alguma história dessa aí, nesse começo? Com certeza, histórias tem muitas, né? Então, a cabeça por trás disso tudo foi o Jonas também. Então, eu falo que se eu dependesse de vendas, eu ia morrer de fome. Mas, graças a Deus, eu casei com um vendedor. Então, o Jonas, quando ele viu que eu estava ali sofrendo muito para conseguir desenvolver e virar essa chave de entender que não era só procedimento, não era só técnica, que eu precisava agregar empreendimento, que eu precisava agregar brand, enfim, tudo isso por trás, então ele entrou. Porque às vezes ali atendendo, você não consegue nem ter tempo, né, de ter essa visão 360. Então ele entrou nesse bastidor aí, sabe? E aí, nesse bastidor todo, ele muito, assim, corajoso, não, vamos fazer, vai dar certo, coloca ali a cara, e ele falou, não, e se não der certo, pelo menos a gente tentou. E foi isso que ele vai contar agora, que houve aí várias situações peculiares. Então, William, eu, nessa parte do sonho, né? Aqui, recapitulando um pouco o que vocês falaram, agora eu vou trabalhar nos reticências e parênteses, porque é uma ótica bem diferente do que eu vi. Claro que a mesma história, com o mesmo contexto e tudo, mas algumas coisas que às vezes passam batido, porque... parece que não faz tanto sentido, eu quero até evidenciar algumas coisas. Então, o sonho da Aline começou lá com os 5 anos de idade. E como ela falou de família humilde, quando a gente fala família humilde, simples, não é aquela coisa de querer enfeitar. Falamos de pessoas sem condição de pagar qualquer tipo de estudo, não só uma faculdade. E acredito que uma das coisas que conectou muito a Aline e eu, que somos casados, né? Foi justamente a nossa infância, a nossa cultura. E, assim, dizem que os opostos se atraem, eu acredito que muitas histórias similares se atraem mais, a frequência também. E temos sonhos, cada um tem os seus sonhos, e o sonho da Aline da odontologia começou com 5 anos de idade, pelo que ela falou, aproximadamente. E o meu sonho da odontologia começou quando eu disse sim, na verdade um pouquinho antes. Mas é incrível como no matrimônio evidenciamos isso de tornarmos um só, e a gente também tinha essa mesma ideia. Então, eu passava numa fase de estudos, que eu tinha saído do país para estudar, não porque eu tinha condições de estudar em outro país, mas sim porque nesse outro país eu consegui o estudo gratuito e conseguia me manter ali com uns 400, 500 reais por mês, eu conseguia me manter.
Então, justamente pela necessidade que eu fui para outro país. E quando voltamos para o Brasil, como você mencionou no começo, como que é começar do zero? Nós não sabemos como é começar do zero, mas não porque a gente tinha verba, financiamento, apadrinhamento, nada do sentido. A gente não sabe começar do zero porque a gente começou negativo. Então a gente começou com dívidas. A nossa vida aqui começou com dívidas. E aí, claro, fui trabalhar com CLT, fui trabalhar com vendas, que era o que eu sabia fazer, que eu trabalho desde 5, 6 anos de idade, já acompanhava meu irmão com vendas de picolé. Com 9 anos de idade eu peguei meu primeiro carrinho de picolé, que foi a minha primeira conquista de ser gestor, gerenciar aí uma logística de levar o carrinho de picolé até o final da cidade e voltar, contabilizar estoque dos picolés e sorvetes que tinham. E eu amava a venda, porque eu via um produto de, na época, 50 centavos, que eu poderia vender a R$1 e 50% era meu. Então eu me sentia sócio da sorveteria, na verdade. E sempre foi assim. Então eu tive sempre vendas, para mim foi a possibilidade de conquista, de multiplicar. Então quando eu via muitos, mesada era até uma piada, né, na escola, na minha Playboy época, ali, né? quem falava de mesada era, não, você fala de mesada, vai levar uma mesada na cabeça, porque nunca foi uma realidade. A Daline também não se tratava de ter pais que concediam isso, e não é porque eles não queriam. E também não desmerecendo quem tem, porque hoje vemos que tem muitos problemas de pessoas que têm apadrinhamento, tem pai rico, abre um consultório. Muda os problemas, né? Continua tendo problemas, investe só que é outro um tipo, milhão no né? consultório, mas continua com problemas, vem procurar a Aline, vem procurar a gente para saber, mas como que faz? E aí começamos a identificar problemas diferentes, que vêm da gestão, posicionamento, evidência de marca. Então, eu me formei também em Direito, há algum tempo atrás, há 10 anos atrás, e também foi sofrido. Eu não tive nem o pai, a mãe para poder bancar meus estudos. Então eu trabalhava de manhã, de tarde, estudava de noite, e o que eu ganhava para trabalhar de manhã e de tarde, conseguia pagar R$650, que era a mensalidade da faculdade na época, e faltava dinheiro aí para pagar o aluguel e comer. Então eu trabalhava nos finais de semana como garçom. Mas vamos cortar aqui, porque eu quero contar aí as reticências então da história da doutora Aline, que ela passou muitas mais dificuldades do que eu acredito que possa caber dentro desse podcast. Dificuldades corriqueiras de estudar e tirar uma nota boa na prova? Não. Dificuldades de saúde, dificuldades do financeiro muito potencializados, chegar ao ponto de não ter valores aí para poder pagar um transporte. Nem para comer, então. Nem para comer. Inclusive a cantina, né? Esse negócio, vou na cantina comprar um pastel, alguma coisa, isso era luxo. Falo dela e falo por mim também, que na minha também era. Mas essas dificuldades de levar uma bolachinha, ter que acordar, que hora você acordava de manhã? 4h30, 4h40 da manhã. 4h40 todo dia para poder ir para a faculdade, para estudar. Então, essas reticências aí formaram o que a doutora Aline colhe hoje, porque muita gente fala, mas teve sorte, porque foi Vê só o Instagram ali, né? Isso. Viagem internacional, clínica Exatamente. grande, mas não viu o sacrifício, né? Porque quando explodiu a doutora Aline Colli, na região que ficou conhecida, parece que foi sorte. E muita gente vinha, mas qual que é o segredo? E a gente sempre disse, olha, não tem um segredo, tem um método, uma fórmula, mas vai depender de trabalho, suor, muitas vezes sangue, às vezes literalmente sangue, porque a gente trabalhava arrumando uma porta, arrumando um ar-condicionado quebrado, arrumando qualquer coisa que fosse necessário, cadeira odontológica, você vai dar um curso técnico de cadeira odontológica. Então, assim, e a Aline da mesma forma, ela foi a ASB, ela foi a vendedora, ela foi administrativo, financeiro. Então, desde o começo, da limpeza. a moça da limpeza. Então, tudo isso a gente prezava no começo, mesmo sem condições, por um encantamento. E esse encantamento vem do quê? De que esse é o nosso sonho sendo exposto para as pessoas. Então, por que o nosso sonho vai ser exposto de uma maneira somente comercial? Não aceitávamos isso, então prezávamos por um encantamento. Olha, viva o meu sonho. Qual que é o teu sonho? Meu sonho é proporcionar para você um sorriso confiável, um sorriso estético, bonito, para você poder sair e sorrir para as pessoas, sorrir nas fotos, sorrir em todo lugar com confiança. Então era isso que prezávamos, e isso tem a ver com a experiência. Se falava pouco sobre a experiência do cliente, sobre branding, sobre tráfego pago na época. Então, não que fomos os precursores, mas tentávamos. Então, somos improváveis que sempre tentamos coisas novas. E erramos muito, muito. Eu costumo muito dizer isso. A gente, assim, se somar os erros, 90 erros para 10 acertos, mais ou menos. Porém, quando valida um acerto, a gente dá um passo muito gigante.
A gente erra, bate de frente com parede, bate de frente com dental, com laboratório, com várias O coisas, mercado, né? com estratégias. A gente fez muita estratégia que não deu certo, só que fez rápido. Então, num curto espaço de tempo, a gente não prezou pelo retorno financeiro, senão pelo retorno de... Aprendizado ali, né? diríamos se fosse só para a Um doutora retorno Aline, de imagem mesmo, um né? retorno de carreira, mas como tomou uma proporção maior, digamos um retorno de jornada, porque se trata muito mais sobre o sonho, a realização e o legado, do que sobre o retorno financeiro de ver lá, porque adquirimos XYZ de carro, casa ou coisa do tipo, quando na verdade uma história bem interessante falar que no primeiro ano, acho que o primeiro ano e segundo inclusive, tinha uma televisão muito bacana na clínica. E nós não tínhamos televisão na nossa casa. Então, coisas dos bastidores... A gente tirou de casa. Tirou da nossa colocou casa. na Isso, a clínica, televisão ficou uma semana na nossa casa, mas quando compramos, já compramos com a ideia de levar para a clínica. Uma semana lá em casa, a gente levou para a clínica e colocou. Mas coisas dos bastidores que eu acho importante falar, William, porque as pessoas pensam, não dá certo para mim, deu certo para a doutora Aline, porque ela tinha o Jonas junto. Não é. E foi, na verdade, esse ponto. É um ponto que a grande maioria, até mesmo alunos do curso, quando eu conto a minha história, ou até mesmo conhecidos, que a maioria falava, não, mas eu achei que você conseguiu e tal, porque o seu esposo tinha condição, Financiava. porque o teu esposo era rico, né, o investidor. Sabiam que... Uma dondoca bancada pelo marido. Eu ouvi isso. Caramba. Assim, nossa, que interessante saber a tua história, porque até hoje eu achava que você era uma dondoca bancada pelo marido. Porque quem conhecia a minha história sabia que a minha família tinha vindo do nada, que eu não tinha nada, que foi difícil conseguir concluir a universidade. Aí concluí a universidade, casei. Inclusive, isso foi no mesmo final de semana, né? Me formei e casei no mesmo final de semana. E aí, de repente, foi morar fora, porque aí fomos morar para ele terminar e concluir a faculdade dele lá. E voltou pro Brasil, daí já construiu clínica, consultório, então achava que realmente tinha um provedor, né? Tinha o marido como patrocínio, mas na verdade a gente começou do negativo juntos, né? E para contar, inclusive, para deixar bem esclarecido, porque às vezes o pessoal meio que molda, né? Não, foi difícil, começou no negativo, mas tinha possibilidades. Eu ganhava em média R$3.000, isso há 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos. Eu ganhava R$3.000 quando ganhava bem no mês, porque eu tinha comissionamento. E só o nosso aluguel e o aluguel do consultório, que ali me pegou um consultório pequeno, que era menor do que essa sala de aqui. Era... Uns 20 metros quadrados? Não, era um consultório menor do que essa sala aqui que estamos conversando agora. Então, tinha a mesinha do atendimento, os primeiros pacientes vão confirmar isso, né? Que era a mesinha do atendimento, uma cadeira rosa. E virada como canhota ainda. Virada ainda, porque ela não tinha espaço para ela ficar totalmente na posição, então ela ficava meio inclinada. A porta do atendimento, e era isso ali, a primeira clínica da doutora Aline Colli. Então, e esse dinheiro, então, da onde que vinha? A Aline chegava a faturar, às vezes, R$600 no mês, quando faturava, e passamos por isso uns 8 meses, mais ou menos. Até quando esses 3 mil que eu ganhava já não era sustentável para pagar as contas, e então do nosso negativo 3 foi para negativo 4, 5, 6. E percebemos que não tinha outro caminho senão tentarmos multiplicar pela venda. Já estávamos com 3 meses de aluguel vencido para ser despejado. Entregar o aluguel, que nós pagávamos, era R$900 o nosso aluguel. O emocional também abala, né? Totalmente. E outra coisa, eu ganhava os 3 mil na média ali como CLT, e eu tinha muito aquele medo. Tá, mas aí a gente vai sair se aventurar sem o fixo. E esse fixo aí segurou por esse tempo. E o medo depois, como que vai fazer se não ganhar nem isso? Aí foi um pé na jaca. Mas uma coisa que sempre tivemos, e eu sempre abri isso, foi que a gente tem humildade se precisar voltar, entendeu? Então eu pensava e dizia, olha, se precisar voltar e pedir algum trabalho em qualquer outro lugar para ganhar os mesmos 3 mil, eu sei que a gente consegue. Conquistamos já e sabemos como fazer. Esse marco já tinha sido atingido. Isso, agora temos 30 dias para fazer o mesmo 3 mil. E na verdade foi 6, e depois foi 7, 8, 10, 12, 20, 100, 200, 300. Então foi assim uma escala que entre 2 anos a gente atingiu valores muito grandes. Só que teve muitas travas. Então quando deu 20 para 30, 40, 50 era outro momento. E eu buscava conhecimento e a Aline buscava se especializar cada vez mais. Inclusive quando ela falou que ela tinha, se fosse depender de venda, ela morreria de fome, eu lembro muito disso. Porque eu dava muita dica de vendas, porque eu amo vendas, adoro comercial. E eu falava para ela, disse, não, se precisar vender, eu vou morrer de fome. Eu disse, olha, na verdade todo mundo vende. E essa é uma máxima, todo mundo conhece, todo mundo vende.
Então, vende o jeito de vestir, vende o jeito de falar, vende a maneira que se porta e o seu produto ou serviço principal você vende. Porque se você não vender, daí sim você vai morrer de fome. E se você está ganhando pelo menos para não morrer de fome, é porque você está vendendo. Porém, está vendendo mal. E a Aline entendeu isso. E graças a Deus por isso, que até conversamos recentemente, a abertura, mesmo vindo de origens que tem muitas crenças limitantes, tanto a Aline quanto eu, tivemos muito isso de aprender coisa nova, absorver, filtrar o que é bom e aplicar. E a Aline aprendeu a ponto de ser uma excepcional vendedora, e não só isso, de ensinar outros vendedores também, outros dentistas, aliás, a vender também. Então, mas é só uma venda, vendedora é tudo... Tinha até aquela vendedora, como que é a palavra que usava lá? Não é mercenário, charlatão, mas tipo isso? charlatão, mercenário, oportunista. Quando, na verdade, tem duas premissas máximas que eu sempre falo sobre vendas. Se seu produto ou serviço, ele tem um preço justo, não estou dizendo ser barato ou caro, mas justo pelo que entrega. Valor e preço, né? Isso. Então, se ele tem um valor justo, outra coisa, se ele impacta positivamente na vida da pessoa, do usuário, do comprador, você sim deve usar persuasão e todas as estratégias de venda. Porque é o que fazemos e a pessoa, no final, o que acontece? Ela agradece. Muitas das pessoas, muito obrigado por ter insistido em mim. E aquela insistência maçante, massiva, que parece aqueles vendedores de plano de celular. Não, da Vivo, né? Da Claro. Obviamente que não é assim, senão não estaríamos fazendo e não encantamento. Conecta também, né? Exato, que é o encantamento do sonho. Uhum. Então não tem como enfiar a goela abaixo meu sonho para você. Mas tem como eu explicar a essência do meu sonho, explicar e demonstrar para você que sim, o teu bem-estar é mais importante para nós do que o teu dinheiro. E é isso que a gente preza até hoje. Eu até falo que venda é realmente uma venda mesmo que a pessoa tem no olho, né? Então ela tem uma venda no olho, por isso que ela não comprou o produto. O vendedor tem que fazer o quê? Tirar essa venda, que é fazendo pergunta, esclarecendo, tornando claro, falando assim, você não tem essa queixa, você não tem esse problema? Isso aqui é a solução. Só que às vezes o cliente ele não tem essa clareza, né? Ele tá com a venda na mente ali, no olho. Gostei da analogia. Precisa ter um vendedor para tirar isso, né? Senão a pessoa vai continuar sem enxergar nada, sem solucionar nada. E muita gente, eu vejo que tem essa trava de vender, ainda mais profissional de saúde. Porque fala, mas saúde não vende e tal. Aí na hora que vira essa chave, fala, a pessoa ela tem essa queixa. Só que a venda tá no olho, ela não consegue enxergar a sua solução. Você vai deixar ela sair assim pela rua, com essa venda no olho? Você tem que tirar. Né? Aí fala, não, por essa ótica faz sentido. Sim. Então, eu acho que é uma virada de chave, né? Com certeza, e principalmente para profissionais da área da saúde. Foi bem o que você citou agora. A gente percebe porque o Jonas, com a empresa Start Evolution, ali onde ele também dá esse treinamento de profissionais ali para conseguir desenvolver o próprio negócio, a mesma coisa que ele fez com a Doutora Aline, né? Com a clínica Doutora Aline, com a clínica Vilta. Então, a gente vê dentro desses profissionais da área da saúde, seja odontologia ou qualquer área, que eles têm muitas travas, né, nesse quesito de desenvolvimento, né? Então, e é o mesmo que eu tinha, né? Então, precisou de uma pessoa ser casado com uma pessoa de uma área totalmente diferente, que é a área comercial, a área de vendas, que ele vivia isso, ele respirava isso, para eu conseguir compreender que não importa a área, as pessoas precisam comprar esse procedimento, seja saúde, seja o que for, então precisa de alguém que saiba entregar isso para ela, claro, de forma humanizada, porque a gente está falando de tocar nesse paciente, né, de tratar ele, não é só uma peça de roupa que está sendo vendida, mas como fazer isso, né, então existem formas de fazer isso, e a grande maioria dos profissionais tem essa trava. Eu tenho alunos ali dentro do Colli Academy que com 15, 20 anos de formado e continuava na mesma. Não conseguia sair da mesma base de faturamento, não conseguia aumentar a quantidade de pacientes, sempre ali com a mesma quantidade de pacientes, com a mesma cartela de pacientes, não conseguia desenvolver isso. No máximo um ou outro que ia agregando por indicação, mas que não tinha jeito nenhum para isso. E bons profissionais que entregam resultados, assim, excelentes, mas que não tinham essa visão, porque acreditam, e que o nosso próprio conselho, né, de odontologia ali, ele acaba colocando muitas limitações, porque precisam existir limites, mas a gente acaba saindo da universidade com isso, com esse medo, que odontologia não se vende, que a saúde não se vende, que ela é um tratamento, então ela precisa ser entregue de uma forma diferente. Só que o profissional da saúde também não sobrevive se ele não vender, né? A gente precisa conseguir vender o nosso procedimento. E aí,
vai dar forma, né? Então, ensinar esses profissionais a se desenvolverem, a saber vender um tratamento, né? Humanizado, claro, e de forma, com excelência, né? Entregando uma boa técnica, com naturalidade, que foi aí que eu desenvolvi a Resolution, foi uma grande virada de chave até mesmo para mim. Eu vejo que eu me desenvolvi muito depois de criar o Instituto, de criar ali o Colli Academy, porque eu vejo que ensinar profissionais me fez buscar ainda mais conhecimento de técnicas de como inserir isso para eles, né? Então, profissionais com mentes muito fechadas, as crenças limitantes hoje, elas estão, assim, muito impregnadas em todos nós, né? Então, é difícil um profissional ali que já tá com 40 anos de idade, por exemplo, ele abrir a mente, ali estando 15, 20 anos na odontologia, para saber que ele precisa se desenvolver, que ele precisa fazer algo diferente e não ali aquela mesma coisa que ele vem fazendo dentro do consultório há vários anos, né? Então, isso foi para mim muito transformador. O Instituto Colli Academy foi muito transformador para enxergar a realidade de outros profissionais, que não era só eu que era recém-formada, digamos ali, que passava por isso, mas esses profissionais também passam por muito mais tempo. E esse ponto que você comentou, eu vejo em todo profissional de sucesso, que clínica que fatura milhões por ano. Porque é um ponto em comum. O que eu vejo muito? Albert Einstein falava isso, né? Que a mente expandida jamais volta ao estado original. Só que se a gente trouxer para... mas como que isso é na prática? É exatamente isso. Vou dar um exemplo. Quando você falou que na época que vocês faturavam R$600 por mês. Se vocês não acreditassem que vocês poderiam faturar 10, depois 50, depois 100, 200, 300, 1 milhão, nunca ia chegar. Porque o primeiro passo é acreditar, né? Se você acredita, você começa o quê? Desenhar e ver estratégia e ver meios para chegar lá. Se a pessoa não acredita, porque eu vejo muitos que ficam, às vezes, até médico fica faturando 20, 30 mil com consulta, e igual você disse, 15, 20 anos. Mas aí ele fala, eu tentei tráfego pago, eu tentei Instagram, eu tentei não sei o quê. Só que, e você? Você mudou sua forma de pensar ou você continua pensando há décadas atrás? Minha forma de pensar é a mesma, eu acho que esse é o certo. Aí fica naquilo. Aí não expandiu a mente, não começou a enxergar. Até eu falo, né? Coloca o chapeuzinho da humildade de aprendiz e vai aprender. Sempre tem alguém mais à frente. E geralmente quem tá mais à frente tá até mais disposto a ajudar do que quem tá no mesmo nível, né? Quem tá no mesmo nível não quer ajudar nada. Eu vejo que tem muito... A gente vê muito, denuncia no conselho e denuncia na vigilância. Você não vai ver, às vezes, quem tá faturando 1 milhão denunciar o outro no conselho. Porque o cara tá pensando no negócio dele, tá pensando em ir pra cima, e estratégia, inovação. Não vê muita concorrência, senão vê colaboração. E como a Aline falou, quando ensinamos, inclusive até tem alguns mentorados das consultorias também, que às vezes perguntam, Jonas, só para eu entender, porque você tem clínicas. E por que você faz isso? Não seria uma concorrência com o que você faz? Eu falei para ele, olha, cara, é muito bom, ou a pessoa que pergunta, né, é muito bom termos outras pessoas para colaborar, inclusive, do que para competir, porque não estamos competindo. E se gerar uma competição, eu vou ficar feliz, porque eu, como vendedor, eu amo uma competição. Me coloca numa competição e é incrível como vemos se colocar duas pessoas, uma performance mediana para competir, as duas vão entregar mais. Aquela, a outra atingiu o máximo, show de bola, mas essa que estava mediana também cresceu, porque a competição ela causa isso. E não é de longe que a gente sabe aí da Pepsi e a Coca, por exemplo, que fazem lá uma geladeira só da Coca vende mediano. Coloca uma geladeira da Coca e da Pepsi, automaticamente a pessoa, não, qual eu desejo? Gera mais volume. Inclusive, é uma das estratégias que usamos para quando vamos vender qualquer coisa, dar duas opções para a pessoa, ao invés de dar uma opção de sim ou não. Porque se você dá duas opções, o não virou o quê? 1/3 da possibilidade. Agora, as duas opções, ou ela vai aceitar uma ou outra. E tem mercado para todo mundo. Tem dentista pra caramba. Mas tem muito dentista que ainda tá nessa casa da sobrevivência, que a gente fala. E quando se fala de sobrevivência, eu nem tô falando do financeiro. É uma sobrevivência de crença limitante. E não é pessoas que recém saíram da faculdade. É pessoas que estão aí há 5, 6, 10. Conheci pessoas que estão há mais de 20 anos com um faturamento que é a mesma coisa que alguém que saiu 2 anos. Mas é porque é apadrinhado, porque já era famoso. Muito pelo contrário, é que tinha um desbloqueio tão grande e já estava vivendo uma possibilidade futura tão grande que não aceitava ficar na casa dos 20, 30, 40. Então, é dia após dia, vendo estratégias e possibilidades para aumentar. E eu até costumo dizer para as pessoas, dividir entre ganância e ambição, né? E ambição, porque a pessoa que tem ganância, geralmente ela não consegue alcançar grandes quantidades de dinheiro.
Porque ela se apega no dinheiro. Ou seja, eu faturo 20 mil, como você falou. E ela se algema nesses 20 mil. E ela não consegue sair. Porque se ela fizer um desafio com ela de investir 5 mil a mais numa mentoria, pagar 2 mil de tráfego a mais, daí vai diminuir. Quando, na verdade, se ela não tivesse essa algema, ela ia pensar, quanto isso vai me trazer de retorno? Eu tenho que atingir 40, 50, 100. É o contrário, que é a ambição. Aí a ambição. Então, muitas das vezes, como eu falei, e a margem de erro é muito grande. É muito grande. Como eu falei, a gente mais errou do que acertou. A nossa qualidade de vida, digamos, e o nosso padrão de vida demorou muito para dar uma aumentada sobre isso. Inclusive, eu falo até para muitos dos mentorados, olha, você vai sair dos 20 para os 50 e não vai mudar o teu padrão de vida. Por quê? Porque a gente está fazendo uma estratégia de negócio, um business plan. É longo prazo, né? O seu negócio vai melhorar sem dúvidas, mas o seu CPF, vamos ter que dar uma segurada aqui, porque tem coisas que são importantes. Sim, o posicionamento, o jaleco que usa, a postura que ela vai ter, a linguagem que ela vai aprender a falar. Então, tudo isso, investimos na doutora Aline, validamos na doutora Aline. Eu lembro que os pacientes, quando chegavam nesse consultório pequenininho, falavam da caneta dourada que a gente tinha, da calculadora dourada que a gente tinha. Fala, nossa, pela caneta que eu preenchi a anamnese aqui, eu já sei que esse tratamento vai ser caro. Só que quando ele recebia um plano de tratamento num valor justo, de acordo com os outros lugares que ele fez, uma consulta também, aquilo agregava valor, não preço, para ele. É verdade. Então, no fechamento. Alguns detalhes que, vou pagar, sei lá, 100% mais caro numa calculadora só porque ela é dourada. Quanto isso vendeu para nós? Quanto aquela caneta dourada? Se dá ROI, né? Isso. Quanto, se dá ROI, investe. Quanto aquele Ferrero Rocher? Eu até falo, a gente tem um protocolo chamado Protocolo Ferrero Rocher. E Protocolo Ferrero. Inclusive, quanto aquele Ferrero Rocher faz a diferença? Porque na época, agora até não sei se é tão elitizado assim, nossa, um Ferrero Rocher. Alguns pacientes ainda reportam isso. Meu chocolate preferido tem aqui na clínica. Por quê? A gente não tem na nossa casa. Não por escassez nem nada, só não viu o sentido. E por muito tempo, sim. Por muito tempo, não. É só a clínica que tem. Nós não temos. Porque a clínica era para ser um negócio de alto valor. Né? Exatamente. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos desbloqueios pessoais nossos na nossa vida pessoal. Mas na empresa a gente não tinha bloqueio nenhum. O céu era o limite, sabe? E se a gente chegasse no céu, a gente agarrava na mão de Deus e subia mais. Então, muitas das coisas fizemos assim. Inclusive, mentorias caríssimas, que o pessoal acha muito caro. Só que sempre deu retorno. O ROI que você falou, que é o retorno sobre o investimento, né? Então, a gente sempre viu em tudo. Inclusive, para algumas das pessoas, eu falo, olha, tem mentores e tem empresas de aceleração, de impulsionamento muito maiores, muito melhores do que eu posso te oferecer. Elas são de valores muito mais altos. Só que se você pagar, vai ter retorno. Porque o que eu vendo não é nem assim uma mentoria, algo do sentido. E também não, no Quali Academy não se trata sobre isso. Se trata sobre entregarmos, como você mesmo falou agora, mencionou, quem já passou alguma coisa se sente muito bem em revisar o que já passou e transmitir isso para outra pessoa. Porque é validado, é gratificante, é muito mais gratificante. Se dá dinheiro para a pessoa, você falar para ela, olha, seguinte, se essa xícara aqui estiver aqui e nessa posição, ela vai ter um retorno muito maior do que se ela estiver aqui escondida para você. Faça isso e depois você consegue ter essa parceria. Mas é com dentista, competição da mesma área. Nunca foi. Para nós nunca se tratou de competição. E como eu mencionei, ainda desejo chegar o momento que chegue na competição. Alguém que chegue e diga, olha, doutora Aline e eu aqui, a gente tá batendo na mesma aqui, a gente tá atingindo a mesma coisa. Por quê? Porque isso vai impulsionar tanto nós quanto ela a dar o próximo passo. Então, não podemos ficar parados e sabemos disso, e isso é para a vida toda. Estamos dando passos adiante, tanto que eu até vou deixar a Aline falar aqui, mas a gente tem o Quali Group, que é o nosso ecossistema, que começamos já quando tivemos aquela conversa naquela salinha pequena, quando montamos o business plan. Então, sim, tínhamos um faturamento ali de menos de 2, 3 mil por mês, mas montamos a nossa visão até o topo do que a gente acreditava naquela época, e depois a gente foi aumentando ainda essa expectativa, essa perspectiva do que podemos alcançar. Mas a Aline pode falar do Quali Group, que são algumas empresas que já temos e algumas ainda que... E essa visão é fundamental, né? Até eu digo porque, tipo assim, igual a pessoa que fala, você vai ensinar e aí a pessoa vai ser seu concorrente. Essa pessoa não tem nem dimensão do tamanho do mercado. Você pega o Brasil, mais de 200 milhões de brasileiros. Quantos brasileiros uma clínica que fatura 1 milhão consegue atender? Se for pôr na ponta do lado, tipo, 100, 200, 300 pessoas por mês, o que isso é do mercado? Exatamente. Tipo assim, quem fica focado nisso, ele nem estudou mercado. Começa por aí. Ele não tem nem noção. É só ele ficar parado na frente da rua
e vê a movimentação, conta quantas pessoas passam por dia, quantos carros. Ele já vai ver que é muito superior o que ele tá atendendo. E ele vai ver que, tipo assim, se 10, 12, 15 clínicas na mesma rua fizer a mesma coisa, todos vão conseguir faturar 100, 200, 300. O mercado é muito grande. Tem competição? Tem, mas o mercado é muito grande. E aí, ponto que eu queria até perguntar para você, doutora, que vocês comentaram, né, desse faturamento, às vezes, de 600, 1.000, 2.000 reais. Só que, há alguns anos atrás, quando eu fui na clínica de vocês, eu já vi venda de 60, 80, 100 mil reais. Uma única venda. Uma única venda. Como que foi isso para vocês? Tipo assim, eu faturava há anos atrás 2, 3 mil e hoje um cliente só me traz 100 mil de faturamento. É Porque vivenciar. não é pra qualquer um, né? Eu só vou fazer uma introdução para a Aline, porque eu quero que você fale daquela vez que foi feita a nossa primeira venda, acho que de 6 ou 7 mil. 7 mil. Porque eu treinava com a Aline, me fala aí, 10 mil reais, me fala 15 mil. Gaguejava ali. Não, é de fato, é psicológico. É psicológico. Por quê? Porque hoje eu vejo dentistas que ainda gaguejam. Quanto que é teu plano, William? Ah, meu plano cara, Deixa a secretária Meu plano falar. é isso, mas aí começa a se explicar. 5 mil, mas calma que não é tudo isso que você está pensando. A pessoa nem tá Aí pensando, já- não, 5 mil não é nada pra mim. Mas calma que tem desconto. Então a né? pessoa não valorizava o trabalho. Eu falava, olha, a gente ainda não vendeu um ticket de 6, 7 mil. Não lembro exatamente, mas acho que era 7, né? Era 7. E aí eu dizia pra ele, não, vamos treinar, eu e você. Eu dizia, fala aí pra mim 7 mil. Até hoje a gente tem isso. Ah, vamos comprar aquela casa de 10 milhões? Ah, o que você acha de tal coisa de 5 milhões? Ah, aquilo ali tá quanto? Tá barato. A gente vai trabalhando isso, por quê? Porque quando eu chegar na frente do empresário, o empresário diz, Jonas, essa casa é 10 milhões, quero negociar contigo aqui pra gente fazer um fechamento alto. Eu vou dizer, cara, como que vai ser a forma aí que a gente vai negociar? Então, porque eu quero. E muitas das coisas que conquistamos foi assim, eu lembro até da sala, só vou me delongar só um pouquinho na sala que a gente pegou, porque a Aline, ela tinha aqui a visão da sala que ela queria, ela tinha algumas exigências, até um ponto importante para você falar, que ela foi assaltada lá 2 vezes, onde ela trabalhava antes, então ela queria portaria 24 horas, cadastro na recepção, tinha que ser num condomínio, num prédio, tinha que ser num determinado bairro, que quem conhece Curitiba é no bairro Batel, exigências 1000, que pra mim, como eu só queria movimentar o negócio, eu pensava, não, pode ser aqui do lado do terminal rodoviário do Auer, pode ser ali do lado Pra do você ver que Subway. como ambos juntos faz total diferença, porque ele tinha também essa ambição, né? Não essa ganância, essa ambição de crescer e desenvolver e acreditava nisso. Eu não acreditava que poderia ser real naquele momento, mas mesmo não acreditando, eu sabia o que eu queria e eu idealizava. Então eu não deixava, quando ele me mandava sair de bairro e tal, eu falei, não, Esse eu não ok, quero. a gente vai. Eu falo, eu não quero. Eu falei assim, Pra eu quero mudar, em tem que tal lugar. estragar. Exatamente. É. Eu falei bem assim, então eu prefiro ficar aqui mais 1 ano, 2 anos, mas eu quero em tal lugar, de tal forma, e não aceito menos que isso. Aí o Jonas, mas é pra desenvolver e tal. Eu falei, então tá bom, então eu fico mais 1 ano aqui. Chegamos, inclusive, a fazer É visualizar. uma planta, pagamos para fazer, o arquiteto fazer um projeto que era lá no bairro bem humilde, bem pobre mesmo, onde tem ainda gente, morador de rua lá, e bar, e todas essas coisas. Classe CD ali, né? É, a classe mais pobre mesmo, que não tem para pagar uma limpeza de 100 reais, se fosse 100 reais. Então chegamos a fazer lá porque eu pensava assim, tem que dar um start, tanto que é Start Evolution o nome da empresa, e sempre foi assim, tem que dar o start. E não deu lá, mas a gente deu o start onde estávamos ali. Então, vamos contratar alguém. Primeiro medo, pagar o salário de alguém. Não, E se eu não vamos ter que ir conseguir pra ter o frente. dinheiro no final do mês pra pagar essa pessoa? Então, tinha a trava de pagar a pessoa, tinha a trava de falar um valor maior, e tinha essa trava de... Eu tinha essa trava. Poxa, mas o lugar já tão grande, eu pensava na escala, né? Na Evolution. Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? É isso que você quer? Então eu vou procurar por isso. Peguei a melhor imobiliária que tinha, entrei em contato. Tem um prédio novo aqui, DOC é o nome. DOC Castelo Batel. Ou seja, tem o bairro Batel, tem o castelo do Batel, que é o ponto de referência. E aí eles fizeram um prédio com o nome de DOC, que é para essa área de saúde, DOC Castelo Batel, ou seja, o mais cobiçado ali de Curitiba. Eu pensei, não, eu quero nesse prédio aí, tem sala? Tem. Beleza, só que eu quero um que seja virado pro Castelo do Batel ainda. Outra exigência. E aí eu falei, eu quero um que seja grande também. A gente atendia num consultório até então, e a gente nem tinha dinheiro para comprar uma cadeira odontológica. Aí que foi um voto de fé. Eu já pagava 500 reais por mês uma cadeira odontológica usada lá de um cara de um bairro lá. E eu nem tinha onde colocar essa cadeira. Nós não tínhamos onde colocar Tanto essa que cadeira. comprou e continuou guardada na loja Depois que dele. a gente terminou de pagar, ainda ficou guardado na loja, porque a gente ainda não tinha sala. Que é essa do DOC Castelo Batel. E aí entrei aí com a corretora lá, com a vendedora, corretora de imóveis e tal. Ela disse, essa é a sala. Eu disse, não, eu quero. Quanto que é? X. Eu disse, meu Deus, a gente nem fatura isso. A gente irá tirar de lucro. Eu disse, não, eu quero.
Não tinha crédito, não tinha financiamento, não tinha nada da onde tirar. Nem nome tinha a gente vontade, né? Tinha só vontade. E fé em Deus, que é uma das coisas que a gente não pode esquecer, que sim, abençoado por Deus, sim, sempre. Só que outra coisa eu vou dizer, Deus nunca achou a gente deitado no sofá reclamando da vida. Então sempre achou a gente trabalhando no campo. Então sim, abençoados por Deus, essa sorte divina, sim. Mas vamos lá, falei com a mulher, quero. E eu ainda, né, com aquela visão. Mas tem dificuldades, né? Como é que vai conseguir fazer o contrato? E eu pensei, deixa que ela se vire fazer o contrato, ela tem interesse na corretora, né? Beleza. Ela disse, o aluguel é X. Eu disse, mas só vou querer se der uma carência de 3 meses pra nós. Não sei se vão aceitar e tal. Deram a carência de 3 meses. Deu, calma aí. Mas só aceito se der um desconto no primeiro ano de X. Tá, deixa eu ver. Deram o desconto. Eu pensei, meu Deus, agora se torna mais possível e viável. Difícil sim. Aí falei pra Aline e tudo, a Aline sempre na cadeira, sempre limpeza, restauração, lente dental em resina, lá naquele consultório pequenininho. Até que veio o dito contrato. Daí eu levava pra Aline, né? Eu dizia, assina aqui que saiu o contrato. Eu falava pra Aline, só acredito quando o proprietário assinar e a imobiliária assinar. Daí eu falei pra Aline, assinar o contrato. Um desespero, uma alegria, tudo junto, misturado. Aí falei pra Aline o seguinte, vamos hoje lá pegar a chave, que eu só acredito a hora que eles me derem a chave na mão. Beleza, finalizou o atendimento lá, vamos lá pegar a chave. Pegamos a chave na mão, acho que até tem um vídeo, uma foto disso. Pegamos a dita chave na mão de uma sala crua, tá? A sala não tinha teto, não tinha chão, não tinha parede, não tinha nada. A única parede que tinha a gente teve que derrubar ainda. Mas bruta, crua, sabe? Piso bruto, teto bruto, só com os fios pendurados. Aí falei pra Aline o seguinte, só acredito se essa chave abrir a porta. Aí a gente foi lá no dock, abriu a porta e daí sim, foi uma sensação incrível de alegria, euforia, felicidade e desespero, angústia, aflição, porque a gente não tinha nem R$500 para comprar de material para começar a fazer aquela sala. E de 3 meses que eram previstos, foram aí 9 meses, o tempo de uma gestação, para a gente conseguir estar lá atendendo. Não que ela estava ainda em condições de atender. Começamos a atender sem ar-condicionado. Sem cadeira na recepção. Só tinha um consultório pronto ainda. Não tinha nem cortina nas janelas, só batia na cara do paciente, mas começamos. Demos o start lá, porque foi um limite que a gente deu. Quando virasse o mês, a gente ia lá. Então a gente só tinha as paredes pintadas, uma televisão pendurada na parede crua, e foi esse o começo lá. Hoje quem chega vê uma recepção bonita, aprazível, amigável, de luxo, digamos, que é o que a gente preza demonstrar, mas já foi no momento um voto de fé que a gente fez e de muito esforço, que continua até hoje em outras coisas que a gente faz também. Mas voltando só no assunto, fala da vez dos 7 mil lá e como que foi esse desbloquear, até porque tem muita gente que está nesse mesmo ponto, né? Como o Jonas passou, eu sempre treinava ali essa parte de venda, então a gente tinha a câmera no consultório que o Jonas tinha instalado, porque às vezes eu ficava até muito tarde da noite atendendo sozinha, né, paciente homem, às vezes então a gente fica ali com aquela certa insegurança, ainda mais que eu já havia passado por assaltos anteriormente em outro local que eu trabalhava sozinha, mão armada, né, então a gente fica ali com aquele receio. E aí o Jonas sempre acompanhando, inclusive acompanhava as avaliações, né? E aí depois ele sempre me passava ali um feedback, aqui você falou desse jeito, fala assim, a postura aqui desse jeito. Então ele, como teve sempre esse feeling da venda, ele ia sempre me passando, nesse caso é diferente, então você tem que fazer dessa forma. E foi ali aos poucos treinando. Hoje eu sou uma apaixonada por venda, por área comercial, por estudo e apaixonada por replicar isso para as outras pessoas. Mas realmente gaguejava. Para falar 5 mil de um tratamento para o paciente, era 5 mil, e já começava a se explicar do porquê dos 5 mil. Como se meu resultado não valesse aquilo. Porque eu estava sendo justa. Aquele resultado, na verdade, valia mais até. Mas pela região que eu estava, por estar ali começando. Então, aquilo ali, eu ainda passava um valor, às vezes, até abaixo do justo. Mas ainda gaguejava quando era 5 mil. Quando fizemos essa primeira venda de 7 mil, que ele passou, assim, ali os 7 mil completo, eu fiquei assim, eu não sabia falar direito para o paciente, para ele aquilo era como se nada, confiou em mim, é meu paciente até hoje, confia em mim, então aquilo ali foi para mim assim, poxa, então se eu fiz uma única venda de 7 mil reais, que eu, para quem não faturava às vezes 650 reais no mês. Deu quase um ano de faturamento. Né? Exatamente, então aquilo ali para mim, eu falei, então posso alcançar mais, é claro que eu posso alcançar mais, e dentro daquele pequeno espaço, sozinha, sendo a SB, dentista, administrativo, limpeza, o Jonas às vezes, ele que me ajudava entre um paciente e outro, ele me ajudava a limpar o consultório entre um paciente e outro para
poder agilizar. Então, juntos, a gente ali realmente colocou toda a nossa energia e mesmo assim, entre um paciente e outro, a gente, antes de se mudar, chegou a faturar sozinha R$100.000. Então, assim, sozinha. E a gente fala de faturamento, né? Lucro é muito diferente. Então, quando fala assim, não tínhamos dinheiro quando pegamos a sala, não tínhamos dinheiro nem para comprar um saco de cimento. Porque teve que derrubar a parede e construir outra. E isso é real. A gente fez sem financiamento, sem nada. Foi ali na raça, fazendo e colocando. E aí o Jonas, como ele falou assim, eu tava sempre no mocho. Sempre no mocho. Tem tempo, não tinha tempo para comer. Não tinha tempo para ir no banheiro. E aí o Jonas me mandava mensagem, falava assim, essa semana a gente precisa pagar tanto pro pedreiro e eu preciso comprar tanto de material. Me batia o desespero e aí eu tava atendendo e pensando, como que eu vou fazer? Eu falava assim, se eu preciso de tanto, eu preciso vender tantas manutenções, eu preciso vender tantas limpezas, tanto... Então eu calculava quantos procedimentos eu precisava entregar, vender naquela semana para conseguir dar conta disso. E aí a gente ia escalando estratégias, né? Então, às vezes bate o desânimo, bate assim, aquela vontade de desistir. Eu falei, não, mas se eu cheguei até aqui, eu não vou perder o que eu já consegui até aqui. E é isso que fazia. Às vezes dá uma vontade de chorar, eu falava que não tinha tempo nem para chorar. Mas realmente, nessa fase ali de falar um valor agregado alto para um paciente e conseguir pronunciar isso, hoje a gente fala, o teu tratamento deu 60 mil, deu 70 mil reais, porque realmente são valores agregados, é um procedimento agregado que inclusive eu não conseguia entregar onde eu estava, então eu precisei criar a clínica, precisei dessa estrutura a mais para conseguir esse procedimento. Então aí é que tá. Às vezes muitos alunos meus falam assim, porque eu não consigo vender esse tratamento de 5 mil reais, 10 mil reais. Eu falei assim, mas me conta um pouco mais. Como que é a tua estrutura? Como que é o teu brand? Como que é o teu posicionamento? Como que é? Isso tudo ele vai agregar para você conseguir fazer essa venda. E lá, por mais que eu já tinha desenvolvido todas as outras áreas, a estrutura em si não me permitia fazer essa venda. Que no primeiro mês, no outro lugar, mesmo não estando 100% pronto, eu consegui. Então, assim, claro que o profissional, ele precisa analisar que não basta ele ser um bom profissional e ter uma boa entrega, que isso é o básico. A gente, como profissional, tem que entregar uma coisa, um resultado satisfatório, né? A gente é obrigado a isso, a gente estudou para isso e se a gente promete isso pro paciente, a gente tem que entregar. Mas e as outras coisas? Porque não é só isso, né? Então, realmente, fazer uma venda ali de 60, 70 mil reais e olhar para trás que eu gaguejava e não conseguia fazer uma venda de 7 mil ou menos, é realmente gratificante e pensar que houve muito desenvolvimento, sabe? Houve muito abrir a mente para entender como que eu poderia chegar. E hoje a gente continua brincando muito disso que o Jonas falou assim, vamos comprar isso aqui que é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Não é uma realidade para nós ainda, mas a gente brinca disso para que quando for, nós estejamos com a mente preparada para isso, sabe? Não gaguejar ou perder a oportunidade. Porque muitas pessoas acabam perdendo a oportunidade de prosperar, de negócio, enfim, de desenvolver a profissão, porque não estão mentalmente preparadas para aquilo. Porque a hora que a oportunidade chega, eles não sabem como se comportar ou não sabem como aceitar essa oportunidade. E você falou um ponto, né? A galera diz muito de sorte. Vários filósofos antigos já esmiuçaram a sorte. Sabe o que é a sorte? O preparo e a oportunidade quando se encontram. Então, quando tem o preparo e a oportunidade, ele se encontra, aí gera a famosa sorte. Só que aí, por que tem muita gente que às vezes até vai falar, então, eu tenho preparo, mas eu não tenho oportunidade? Porque pensa igual criança. Sabe por quê? Oportunidade se cria, não se espera. Então, todas essas oportunidades que vocês tiveram não foi esperada. Ninguém bateu lá, tô com a sala aqui para alugar. Tô com essa marca aqui. Tô com esse projeto aqui para você vender lente a tanto. Não, vocês foram atrás dessa oportunidade. Então, o preparo e a oportunidade também tá na mão da pessoa. E aí vem a sorte, entre aspas, né? Exatamente. E tem muita gente que não faz nem essa análise. Aí fica o quê? Eu chamo de muleta. E cada um tem uma muletinha lá. Mas o fulano conseguiu porque o pai já era empresário. Mas Beltrano porque a faculdade ganhou antes. É só muleta. O que ajuda a muleta? Com certeza. A muleta resolve o problema do manco? Não. É só o quê? É só um apoio. É um conforto para a pessoa ali. Mas a gente sabe, empreendedorismo, quem gosta de conforto, sai do empreendedorismo. Vai trabalhar para alguém. Não existe conforto no empreendedorismo. A história mesmo de vocês, né, já traz isso. E tantas outras histórias de sucesso, pessoas que faturam milhões
fala na mesma coisa. Essa oportunidade criada, esse preparo, essa fome, tem que ter essa fome de vencer, não adianta. Quem tem uma fome pequenininha vai viver o pequenininho. Quem tem uma fome grande vai viver o grande. Às vezes, o que separa uma venda de 100 mil para uma venda de R$1.000? É o mesmo jeito de vender. É o mesmo jeito de vender. O que muda? É a pessoa que está por trás, é o produto. Não dá para vender, às vezes, um celular de 10 mil por 100. Não dá. Mas em um outro produto, um carro já dá para vender por 100. Então, são insights que a pessoa trazendo para o negócio, ela vai conseguir, né? Só que a maioria não pensa nem nisso. Eu vejo muito no mercado hoje, tanto odontologia e também medicina, essa procura pelo a varinha mágica lá do Harry Potter, que fez isso daqui. A gente vê muito hoje, né? Até anúncios. Olha, eu tenho a fórmula de captação do paciente, do funil australiano e não sei o quê. Olha, eu tenho aqui o posicionamento do MacGyver, que você colocou esse layout no seu post. Não existe, para com isso, entendeu? Enquanto você continuar assim, nesse ponto aí da fada madrinha, você vai continuar sendo uma criança, infantil nos negócios. Porque não tá pensando como empresário. É uma coisa que eu sempre passo para os meus alunos, assim, que sucesso é processo. É clichê falar, mas sucesso é processo. E se você não tem um processo estruturado, você não vai atingir o sucesso que você espera. Então, o que você almeja da sua vida? Ter uma casa confortável, poder comer o que eu quiser comer, poder dar uma vida confortável e educação para os meus filhos, viajar. Então, assim, essas coisas, o que você almeja? E como que você vai conquistar? Qual que é o teu projeto? Qual que é o teu processo que você vai seguir para chegar lá? E é uma das coisas que eu sempre pergunto para os alunos. Então, eu falo assim, eu começo já o curso falando isso. Primeiro, eu quero ouvir de vocês qual é a realidade de vocês hoje e o que vocês buscam com a odontologia. O que vocês buscam aí com o desenvolvimento profissional de vocês e até mesmo com a técnica que vocês vieram buscar hoje, que é a Resvolution. E aí, eles passam tudo e falam assim, e qual que é o processo que você estruturou para isso? Não existe. Não existe. Não, primeiro passo, eu vim fazer um curso que eu quero entregar uma técnica mais natural, uma técnica mais bonita, que os pacientes me procurem mais. Tá, e como que você vai mostrar isso para os teus pacientes? O que você vai agregar isso para os teus pacientes, além de entregar um bom procedimento? Então, realmente, o processo, ele precisa ser estabelecido e ele precisa de estratégia. Então, se eu quero daqui 5 anos, 10 anos, conquistar todos esses pontos aqui que eu falei, eu tenho que fazer uma estrutura que esse ano aqui ainda, eu tenho que começar essa escalada. Como que eu vou começar? Esse ano, então, eu faço esse curso aqui, eu aprendo a fazer isso, aí eu vou começar a aplicar essa e essa técnica. Então, assim, é uma escala de estratégia. E a maioria das pessoas tenta fazer isso, a varinha mágica, né? Fala assim, eu vou comprar esse curso aqui, da noite pro dia eu vou comprar minha Porsche, da noite pro dia eu vou comprar minha casa dos sonhos e vou sair do aluguel. Então, não é assim, realmente, o sucesso ele é processo e o processo exige estratégia e planejamento, né? Então, hoje, eu e o Jonas, nós frequentemente, não é só anual, que tem gente que faz aquele projeto anual, né? Começa o ano e estabelece lá no papel todas as metas que tem. E não estabelece somente a meta para aquele ano. Nós temos a meta de curto, médio e longo prazo. Temos a meta para 3 meses, 6 meses, 8 meses, 12 meses. Então, nós temos ali sempre estruturado e a gente está sempre revisando. Não conquistamos ainda porque a gente teve esse imprevisto que pode acontecer. Então, o que a gente vai fazer agora para mudar? A gente vai ter que colocar ela um pouco mais para frente. Então, vamos colocar aqui uma outra estratégia. E aí, é igual aquela pessoa, assim, até a gente tem uma pessoa conhecida. Meu sonho é viajar para o Nordeste. Meu sonho é conhecer tal lugar. Ai, que bacana. Em que hotel que você quer ficar lá? Em que lugar, que região que você quer ficar lá? Qual as praias que você quer conhecer e tal? Qual que é o valor do hotel? Eu não sei. Eu só quero ir. Qual que é o valor do hotel ou da passagem? Quanto que é a passagem básico, né, pra começar? Qual que é o valor da passagem? Então, eu não sei e tal. Mas você tem esse sonho, mas nunca chegou a procurar até onde ele é alcançável pra você ou não? Quanto você precisaria se planejar para conseguir alcançar? Sim, 1, 2 anos, 5 anos. Porque faz 10 anos, 15, 20 anos que eu tenho esse sonho e não consegui realizar. Não é porque vive aquela realidade, é por falta de planejamento. Se você tem um sonho e você não corre atrás, não é sonho, né? É ilusão. Exatamente. Isso sonho dorme. Quem tá acordado realiza. Tá se iludindo. E o pior é que acontece muito isso, de verdade. O quanto as pessoas se iludem. Porque sonhar é uma coisa, né? Para você realizar, tem que ter esse planejamento. Mas a maioria não tem planejamento, tá se iludindo. É até importante falar, até na linguagem que a gente aceita, meu sonho. Geralmente, meu sonho
tem muitos que falam, é dentro do que cabe o que a gente faz. Eu sempre uso a palavra possível e viável. Quem me conhece, conversa comigo, sabe disso. Então, quando colocamos esse sonho, chame como quiser, planejamento, objetivo, meta, ambição, meta, dentro do que é possível e viável, e isso se torna um planejamento. Então, o que a Aline está falando aqui, às vezes a pessoa pensa, nossa, mas é porque eles podem realizar sonho em 3, 6, 9. Não, era um sonho, certo? Meu sonho é morar numa casa... Ou até né, onde vocês estão hoje, né? Era um sonho. Era um sonho. Agora, a clínica era um sonho. Quais são os passos para chegar nesse sonho? Não, em 3 meses eu tenho que falar com uma corretora. Em 6 meses eu tenho que fechar um contrato. Em 9 meses eu tenho que terminar uma obra. Não era para ser assim, mas foi. Em 1 ano eu tenho que estar atendendo. Foi assim. Então, aí se tornou um planejamento. Ou seja, a gente fraciona, fatia esse sonho. Vira um caminho, ele se tornou uma assim, meta e um objetivo. E esse objetivo tem passos para serem realizados. Agora tem muita gente que chega para mim, Jonas, quanto que dá para faturar? Eu digo, vamos lá, vamos fazer o cálculo do que é possível e viável. Mas meu sonho é faturar 1 milhão. Aí eu, mas quanto você está faturando hoje? 10 mil. Eu digo, qual que é a possibilidade e viabilidade de faturar 1 milhão? Em quanto tempo você quer? No máximo até metade do ano, 6 meses. Cara, qual que é a possibilidade e viabilidade? O que você está vendendo para faturar isso? Eu estou vendendo só a restauração e limpeza. Cara, começar a vender navio, que daí a gente fatura 1 milhão rapidinho. Mas, então, sobre isso, mas então, e outra coisa que eu não gosto é muito, tem que ser pé no chão. Não é questão de ser pé no chão, porque também quem é pé no chão não voa. Mas pensar nesse plano de uma forma madura, racional, possível e viável. Se é possível e viável, é alcançável. Então, tem muitas vezes que a gente estabelece a meta lá. E ela é desafiadora. Geralmente é desafiadora. Uma meta tem que ser desafiadora. Tem que ser. E às vezes eu falo com as vendedoras, né? Até a última vez falei com a nossa última vendedora que ela, alcançamos a meta. Eu falei, viu? Era possível e viável. Eu não vou falar, viu, eu avisei, porque eu acho isso muita soberba. Mas quando estipulamos uma meta, ela não é pensada assim, 1 milhão. Não, ela é possível e viável. Ela entrou dentro do que é possível e viável. Então ela é alcançável. Ela é difícil, mas ela é alcançável. É desafiadora. Eu digo até que fácil, porque alcançar é possível e viável, então é fácil. Eu costumo usar muito a palavra desafio também, ao invés de problema e dificuldade, porque tudo é desafio. Conotação negativa, né? Isso. Então, sempre que você tiver que dar um próximo passo, ele vem de ações que você deve fazer. E o ser humano é muito do repetitivo. Então, a gente costuma repetir o que já está certo. Inclusive, se prende nessa algema que eu falei. Eu já faço a consulta há tanto tempo e eu ganho 20 mil fazendo consulta. Para que eu vou fazer uma especialização? Para começar a fazer implante, sei lá, qualquer outra especialidade, para chegar nos 40, sendo que eu vou gastar aí um monte em cima. Então, você não está disposto a movimentar para dar o próximo passo. Essa pessoa já desistiu dela mesma. Exatamente. Tem que sair da zona de conforto. Não adianta. As pessoas querem alcançar o extraordinário se mantendo na zona de conforto. Isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade. Então, realmente, a gente acaba se comparando muito com os bastidores de outras pessoas, né? Então, isso que eu falei pra você, que muita gente às vezes chega também achando que, eu alcancei essas coisas porque tive uma outra realidade. Mas porque elas acabam se comparando com o que a gente permite mostrar nos bastidores. E eu falo pra elas, para o seu público, para as pessoas que te acompanham, você também vai mostrar o que você quer que elas vejam, entende? Então é isso, é você quem vai dar essa direção. Se você quer que teus pacientes vejam que você é uma profissional de sucesso, que você é uma profissional capacitada, que entrega o melhor do procedimento na tua região, você tem que mostrar isso para os seus pacientes. E como que você vai mostrar? Não é também só colocando dente lá todo dia, colocando harmonização lá todo dia. Você vai fazer ali uma estratégia, né, para que eles vejam quem é você, para que eles vejam o que você tem alcançado, da onde você saiu até onde você chegou, né? Então, uma assim, história da realidade que aconteceu para nós é que no início eu fazia procedimentos ali, estava começando a desenvolver, precisava vender aquele procedimento para ter mais pacientes, para poder fazer mais, para poder desenvolver a técnica, mas não conseguia registrar da melhor forma aquilo. Eu tinha um iPhone 6 na época, já estava lá no iPhone 12 já, e eu tinha um iPhone 6, que ele era um telefone fixo, sabe? Então, ele não podia sair do cabo ali, por causa da bateria. Já havia trocado bateria, feito tudo possível, e às vezes eu tinha que pedir o celular do paciente emprestado para poder registrar o resultado dele. E isso, para mim, assim, foi quando eu falei assim, eu preciso mudar isso. E é claro que eu demorei ali alguns meses para poder conseguir uma estratégia e investir em algo diferente. E aí, quando fui, eu falei bem assim, o último que tava ali, tinha acabado de lançar o 13 Pro Max, né? Eu falei bem assim, não, eu vou comprar o último que saiu,
Porque aí, quem sabe, aquela mentalidade, né? 5 anos Porque com o aí, aparelho. quem sabe, eu vou ficar lá quantos anos com o telefone, pelo menos eu já tenho o mais Já se recente, pagou. né? Já tenho o mais recente. Mas olha a mentalidade, que fosse pra eu ficar ali 6 meses e eu ter eu vou conseguir com esse celular mostrar tão bem o resultado do meu trabalho, eu vou conseguir que outras pessoas desejem também ali, que eu vou conseguir comprar outro em questão de 6 meses, assim que lançar o próximo eu tô comprando. Então essa que é a mentalidade que a gente tem que ter. Pode ser que isso não aconteça? Pode ser que isso não aconteça, mas pelo menos o desejo ali tem que estar na nossa mente 50-50, né, a chance. pra trabalhar naquilo, exatamente. Agora, de quem não fez nada, continua 100% de chance de não evoluir. Exatamente. E aí, olha só, falou, vai comprar o 13 Pro Max, precisei da ajuda de outras pessoas. Eu ainda não tinha ali ainda a realidade pra conseguir aquilo ali, assim, no ato, né? Então, aí assim, mas aí por que você vai comprar? Então, se você não tá podendo, por que você vai comprar o mais Vai fazer uma dívida top agora? de todo? Vai fazer uma dívida agora, você já tá numa situação difícil. Aí você vai fazer outra dívida agora porque você quer se achar com se aparecer com algo assim do máximo, do melhor. Por que você não compra um mais simples, mas que já seja melhor a câmera ali, e depois você vai escalando? E eu tinha aquela mentalidade que eu sabia que pra eu mostrar o que eu queria mostrar para os meus pacientes, eu precisava daquele já o melhor. Era aquele equipamento que iria me trazer aquele resultado. Isso os familiares falavam ali pra vocês? Pessoas ali ao redor. Pessoas mais próximas. Infelizmente, são as pessoas mais próximas que a gente acaba impactando. Quer puxar, né? E vou te falar assim, a gente também não julga essas pessoas, porque é a visão deles, é a cultura deles. Então, a gente precisa só respeitar. Só que também selecionar e não se deixar levar e não se deixar contaminar, digamos. Não, se esse é teu pensamento, tá tudo bem. O meu é esse. Vamos cada um respeitar o pensamento um do outro. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o resultado que eu preciso, eu sei o equipamento que eu preciso. E sim, tô disposta a arriscar, digamos, a não ser pé no chão e comprar esse daqui mesmo fazendo uma dívida. Resultado que em pouco tempo aquele aparelho se pagou. E aí, através daquilo, lançou o outro, eu tava lá comprando o outro. Então, assim, a gente precisa ter também essa visão ali de que o que a gente precisa investir muitas vezes sem ter. Né? Infelizmente, na área de empreender, quem vem de uma realidade mais difícil, e eu falo para os meus pacientes, mas eu não vou fazer isso porque agora eu não posso e tal. Mas veja bem, isso daqui vai se pagar em tanto tempo. E o quanto isso daqui vai te trazer de retorno? Porque você não está gastando, você está investindo. Então, um equipamento ali vai te trazer em questão de 6 meses um retorno se pagando e um retorno ainda maior. Então, às vezes acaba que essa mentalidade ainda é muito escassa na maioria dos profissionais, principalmente da área da saúde, por isso que eu te digo. Porque um vendedor que ele está vendendo um produto, ele já sabe que ele precisa escalonar, ele sabe que aquele produto ali precisa de investimento, porque ele está acostumado a comprar para depois receber. O serviço não, né? Que a saúde, ela é serviço, né? Então, eu estou entregando mão de obra para depois ali receber. Então, é difícil realmente eles ter esse desenvolvimento, essa mentalidade para conseguir escalar. Uhum. E para a gente ir para os finalmente aqui desse papo, poderia, né, estender bem mais, vamos ver o que a galera acha depois dos comentários para a gente trazer uma parte 2, mas o que vocês colocariam assim, né, de mensagem principal para quem está ouvindo esse podcast e às vezes está nesse impasse, já está há alguns anos faturando a mesma coisa, 20, 30 mil, e aí tem essa questão até às vezes que pega para a pessoa de ética, e eu vou vender, que não sei o que e tal, e também pessoas que às vezes, tá igual você comentou, né, parentes, pessoas próximas falando, você quer se mostrar, você quer se aparecer, não faz isso, né, às vezes esse ambiente ele tá até tóxico, dependendo ali do nível das pessoas. O que vocês colocam de mensagem para essa pessoa que ela tem esse desejo, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, será que dá tempo para mim? Eu acho que eu vou falar que aí a Aline consegue finalizar para nós, só por isso, tá? Primeiras damas, mas eu vou falar justamente para deixar você falando aí a sua mensagem final, mas do que tudo a gente tem aprendido, é muito mais sobre, ao invés de olhar o outro, olharmos para nós. Então, quem vê agora a doutora Aline ou o Jonas, pensa assim, mas eles tiveram o superpoder de ir desbloqueando as crenças limitantes, eles são fora da curva, coisa do tipo. Mas até hoje nós temos algumas crenças limitantes. Quais? Não sabemos. Mas como vamos descobrir? Olhando para nós.
Então, tem muitas crenças limitantes que temos, infelizmente, pela origem que viemos e o que foi ensinado. É culpa dos outros? Não, é outra coisa que eu até digo para a pessoa que estiver assistindo agora, puxa a responsabilidade para você, porque a única forma de você resolver é se a responsabilidade for sua. Porque se for do além, se for de qualquer outra coisa do universo, aí foge do seu controle. Então você não vai ter como você resolver e administrar essa situação. Então primeiro admite, não é admitir a culpa, admitir a situação que foi colocada. Então as palavras que vieram de fora, primeiramente, nós permitimos. Porque se a pessoa falou, a gente permitiu ela falar, certo? Outra, permitimos ouvir isso. Agora, permitimos isso ser aplicado na nossa vida? Minimizar e dizer que ao invés de você subir nesse nível, você tem que ficar aqui, porque quem veio dessa realidade tem que ficar aqui? Isso a gente não permite. Então, a partir do momento que a responsabilidade é minha, de absorver e aplicar aquilo que eu estou escutando, as coisas que eu estou trazendo para dentro de mim, aí eu consigo achar uma solução. Então, a solução, ela dá na pessoa, e quanto mais nos descobrirmos, mais olharmos para nós, quais são os limites que eu estou colocando sobre a minha pessoa, o que eu estou procrastinando, o que eu estou deixando para depois, aí eu consigo resolver. Agora, se a culpa for do mundo e do universo, aí realmente não vai ter nenhum passo para frente. Se existe um problema, ele existe uma solução, né? E existem pessoas que, para cada solução, ela traz um novo problema, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala, inclusive fala para nossa equipe, fala para a equipe dos mentorados também, é que pode me trazer o problema, mas já me traga ele com alternativas de soluções. Então, ensinar as pessoas a realmente pensar, né, e não serem independentes. E é bem isso que o Jonas falou ali, às vezes a pessoa acaba sendo dependente, às vezes do universo, fala assim, não, é porque essa é a minha realidade, e eu não consigo sair daqui. Então eu acredito que a mensagem principal que eu quero deixar é que, se você sonha, se você acredita, e se é um desejo do teu coração, é porque é possível, porque de alguma forma esse sonho, esse desejo, ele entrou ali. É possível. Agora como? Então, sentar e planejar. Eu acredito que planejamento é uma das coisas até que coloco lá no final da apostila, que se você não faz um planejamento, você está planejando errar. Você está planejando falhar, né? Então, o planejamento, ele faz parte desse sucesso. Então, eu quero faturar mais, eu quero me desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Então, senta e faça um planejamento. É o início de tudo, né? O primeiro passo é o planejamento. Maravilha. Então, você que assistiu até aqui, comenta aí o que você aprendeu, qual que foi a sua lição. Lembrando também, transborda isso para o próximo. Às vezes você tem um amigo, um colega que também está passando por coisas similares, encaminha para ele, faz ele assistir esse episódio, porque aí a gente cria uma corrente do bem ali, tá? Lembrando também, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque você vai estar fortalecendo aqui o nosso projeto, né, de levar esse conhecimento, que na minha visão é um conhecimento que custaria aí um valor bem alto, né? São pessoas que vivem na prática. Vocês sabem, né, quanto que custam mentorias por aí, a gente está levando isso de forma 100% gratuita para vocês. Então se inscreve, deixa o seu gostei, porque isso faz o YouTube entregar para mais pessoas, né? E se você gostou bastante desse casal aqui que empreende junto na área da odontologia, comenta também para a parte 2, que a gente faz uma parte 2, tá? Um forte abraço e é isso.